Primeiro, redirecione o seu foco. Segunda palavra, amplie a sua perspectiva. Ele disse o seguinte: eu elevo os meus olhos, eu estou agora focando os meus olhos nos montes, e eu pergunto, de onde me vem o socorro? E ele diz, o meu socorro vem de alguém que inclusive é maior do que os montes. Além de redirecionar o meu foco, eu amplio a minha perspectiva além do monte, porque o meu socorro não está necessariamente no monte. O meu socorro vem do Senhor, que está além do monte, que é o Criador não só do monte, mas é o Criador do céu e da terra. O salmista está dizendo que o monte era como uma âncora que levava os judeus a ampliarem as suas perspectivas, pois os montes faziam referência não a um lugar em si, mas ao Deus do lugar. Os montes eram como âncoras. Quando eles começavam a avistar o monte, eles estavam dizendo, Jerusalém está perto, isto é, o lugar aonde Deus habita está perto. Para eles, o monte era uma âncora que estava dizendo, você está chegando no lugar aonde Deus está. Os montes eram referências da presença de Deus. Jerusalém não era especial por causa da sua geografia, mas porque na crença e no imaginário dos judeus, aquela cidade era a referência da presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, ao olhar para os montes, mesmo que à distância, aqueles montes faziam os judeus se lembrarem do Senhor. Glória a Deus. O Salmo de número 125, versículo 1 e versículo 2, olha o que diz o salmista. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Mais uma vez o salmista está dizendo, quem confia no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Versículo 2, assim como os montes estão à roda de Jerusalém, assim o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Os montes eram âncoras, os montes eram referências, os montes, eles apontavam para algo maior, Deus, Criador dos céus e da terra. Os montes, no imaginário dos judeus, eram a referência da firmeza e da proteção de Deus para a vida deles. Muitos cristãos hoje estão vivendo em um sequestro mental e quase que num tipo de amnésia. Por que eu estou dizendo isto? Porque com certeza você que está me assistindo já passou por momentos tão difíceis ou até piores do que este. Por que nós muitas vezes estamos vivendo um sequestro mental e uma amnésia, pastor? Porque nós nos esquecemos, queridos, que nós só chegamos até aqui pela graça de Deus. Nós não chegamos até aqui porque temos uma capacidade sobrenatural para uma autopreservação. Não, nós só chegamos aqui porque Deus tem nos guardado. Só por isso. Porque a bênção de Deus, as mãos de Deus, o cuidado e a proteção deste Deus que é como um monte em volta de Jerusalém, você com certeza passou por momentos tão difíceis como este ou piores do que este. E você está aí. E eu estou aqui. Eu já passei por momentos bem desafiadores, por momentos bem difíceis. E vou dizer para você, piores do que este que eu estou vivendo hoje. E eu tenho uma boa notícia. O Senhor me guardou. O Senhor me livrou. Mas sabe por que muitas pessoas estão entrando em desespero? Porque o seu foco e a sua perspectiva estão limitadas por esse momento. E para muitas pessoas parece que Deus nem existe mais. Eu quero fazer um convite para você,
para você olhar para as âncoras que fazem referência ao grande livramento e socorro de Deus para a sua vida. Quando eles olhavam para os montes apontavam para um Deus que está além do monte. Eu gostaria que você começasse a pensar quais foram os momentos de livramento de Deus para a sua vida. E que foram momentos maravilhosos, extraordinários. E quais são as referências, quais são as âncoras que você, ao olhar para elas, vão te remeter à memória de um momento desafiador, mas que Deus te livrou. Talvez você vai ter que começar a olhar para algumas fotos da sua história, de algum momento da sua vida. Você talvez vai ter que revisitar a sua memória e começar a se lembrar de momentos desafiadores, momentos de grande luta, momentos em que talvez você chegou no beco sem saída e não tinha outra possibilidade. Naquele momento, Deus te salvou, Deus te livrou. É hora de revisitarmos momentos de âncora que vão nos fazer lembrar de que o nosso socorro, naquele momento desesperador, veio do Senhor, Criador dos céus e da terra. A palavra de Deus nos diz que quando Josué e todos os israelitas que atravessaram o Rio Jordão, diz-nos a Bíblia, que uma ordem que Deus estabeleceu para a vida deles, para a vida de Israel, é que quando os sacerdotes que carregavam a arca, quando os sacerdotes que pisassem ali nas águas do Jordão, e à medida que eles fossem pisando, as águas fossem se abrindo, a ordem de Deus é que fosse tirado do meio do Jordão pedras. E essas pedras fossem levadas para o outro lado. E ali eles construíssem um memorial. Pedras de memorial. Pedras. E ao pegar aquelas pedras de memorial do meio do Jordão, eles colocariam e construiriam um memorial, um altar. E qual era o objetivo? E Deus diz: quando os vossos filhos, aqueles que não passaram o Jordão, aqueles que não andaram no deserto, daqui a algumas gerações, quando os filhos de vocês olharem para este memorial e perguntarem o que são essas pedras, vocês vão contar para eles a história de que um dia eu abri as águas do Jordão e essa pedra foi tirada do meio do Jordão. É hora de você começar a construir o memorial dos livramentos de Deus para a sua vida. Para que quando você enfrentar momentos como este, e aqueles que virão, você sempre olhe para esses memoriais. E eles sempre digam para você: Deus não mudou. Deus não mudou. Quero que você receba essa palavra de cura nesta noite em nome de Jesus. Eu quero que você neste momento comece a revisitar as memórias dos livramentos de Deus. No livro do profeta, no livro de Lamentações do profeta Jeremias, ele diz o seguinte: nós estamos vivendo momentos angustiantes em Jerusalém, mas nesses momentos, ele escreve isso num livro chamado Lamentações. Ele diz o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Receba essa palavra de cura em nome de Jesus.